Vamos começar mais um episódio do Fornada. Segunda temporada, como eu disse, a gente vai sair um pouquinho das coisas que saem do forno para o que acontece ao redor do forno. Então, como vocês viram no último episódio, no último programa, a gente conversou com o Vicente e viu que o fator de sucesso de uma pizzaria ou de um restaurante vai muito além da pizza ou do produto desenvolvido. Claro que ele faz parte, mas a experiência do cliente, o contato e todo o cuidado com ele vale muito a pena. Hoje o papo vai ser muito legal, muito focado nisso tudo. Estou aqui com a Laura e com a Júlia da Crudo, que são focadas na parte de comunicação e muito mais, muito mais. Obrigado, gente, obrigado por estarem conosco hoje. A gente já trabalha junto há um ano e pouquinho. Estou aqui parecendo que a gente não estava fofocando horrores aqui antes, está tudo certo. Obrigado mesmo. Eu sei que o tempo de vocês é super corrido e obrigado também ao Fábio do Leblé. Estamos aqui no Leblé, sensacional. Olha os forninhos, daqui a pouco tem curso, tem novidade aí. Meninas, como que vocês se conheceram? Como que veio essa ideia de Crudo? Pode contar. Tira para o A Ju sempre conta melhor, eu acho, essa parte. A gente tem uma história longa, né? Eu e a Lau. Acho que a gente é sócias, mas a gente também é amigas. Acho que isso nem sempre é tão comum nas sociedades, mas é uma coisa que a gente sempre foi assim, sempre construiu desse jeito. A gente se conheceu há quanto tempo atrás? Lá, 12 anos? 12 anos, isso. 2012. Vocês se conheceram há 12 anos atrás, então é uma amizade de infância. Vocês duas tinham 12 anos, então foi isso, né? É uma amizade de infância. Infelizmente, a gente se conheceu já trabalhando. Trabalho infantil. Trabalho infantil. É um problema. A gente se conheceu numa consultoria. Eu e a Lau, a gente tem uma formação em branding. Né? A gente não gosta muito de usar esse termo porque é um termo que já está muito desgastado. Todo mundo fala que faz branding hoje em dia. Tem às vezes até meio pejorativo do jeito que é colocado. Então a gente evita, mas essa é a nossa formação. A gente se conheceu numa consultoria, trabalhando juntas. A gente acabou saindo dessa consultoria, foi fazer trabalhos cada uma eu fui estudar, ela foi trabalhar numa agência, enfim. E a gente sempre teve uma sintonia muito boa, né? A gente sempre se deu muito bem. A gente começou a fazer projetos juntas, assinando ainda como Laura e Júlia. Como se fossem duas freelas, assim. Os projetos foram dando certo, a gente não fazia só para o segmento de alimentos e bebidas, então a gente começou trabalhando para outras marcas, a gente fez trabalhos para a Lumine, enfim, para outras marcas de outros segmentos. Só que a gente fez alguns projetos para restaurantes que deram muito certo, e aí começaram a vir outros clientes de alimentos e bebidas. Curioso, né? Coincidência ou não, quando a gente formalizou a nossa relação, a gente deu o nome de Crudo para a empresa que já tem tudo a ver com o segmento. Sem dúvida. E depois de alguns anos a gente assumiu essa expertise no universo de alimentos, bebidas e hospitalidade. Então não foi muito vocês que escolheram esse universo escolheu vocês e vocês adoraram. Acho que não. Tem essa questão da gente já ter colocado esse nome. Que já tinha a ver com esse processo objetivo. de branding, de ir revelando uma marca. A gente tem muito essa crença de que você não tem que criar nada que não exista. Que, na verdade, o que a gente tem que fazer é despir a marca de qualquer maquiagem e acessar assim, o mais puro que ela tem, a essência dela, Legal. Como ela nasceu. O crudo dela. O crudo. Então, o crudo veio daí, mas... já é uma analogia com o mercado de alimentos e bebidas, né? Então tinha, acho que, um inconsciente também. Mas faz muito sentido pensando na experiência que a gente tem com vocês de trabalho. Vocês, em um mês, vocês já estavam totalmente por dentro do que estava acontecendo e focando realmente na essência da onde veio. Nós vamos chegar nessa parte, mas hoje vocês estão focados nesse mundo de A&B, de alimentos e bebidas. Conta um pouquinho dos trabalhos que vocês oferecem para a gente começar, até para dar um norte em cima dessa conversa, para o pessoal entender o que vocês fazem para empresas desse segmento. Faz uns 6 anos que a gente teve essa conversa. A Crudo tem 10 anos.
lá para 2017, a gente achou que era a hora de assumir a nossa expertise mesmo. Acho que a gente até tem muito assim dessa síndrome da impostora, até a gente entender que a gente tinha essa expertise demorou um tempo. Então, depois da gente colecionar alguns cases, a gente falou, faz sentido, né? Até porque a gente entende o mercado de alimentos, bebidas e hospitalidade de uma forma mais ampla. Então, tem muita gente que acha que a gente atende exclusivamente o mercado de restauração, que não é uma verdade. A gente faz questão de ter marcas da indústria, né, que trabalham com marcas de produto e marcas também do varejo. Para a gente o importante, né, poderia ser, nunca aconteceu, mas uma marca de aviação. Qualquer marca, ela vai trabalhar em maior ou menor grau com alguma coisa ligada à hospitalidade, ou ela vai servir alguma bebida, algum alimento em algum momento, né, do dia, assim, principalmente marcas também de serviço. Então a gente entendeu que era uma marca de eletrodomésticos, que esse universo era muito amplo, que apesar da gente estar nichando, a gente não ia estar restringindo tanto o nosso campo de atuação. Então foi a partir daí que virou essa chave mesmo, da gente querer se especializar. Acho que foi um grande acerto da Crudo ter nichado. Essa, né, a primeira... O que você perguntou? Os serviços. Os serviços que vocês prestam. A gente começou oferecendo serviços de consultoria de branding tradicional, que é estratégia de marca, e depois o desdobramento em logotipo, identidade visual, enfim. Isso é legal. Para vocês é muito óbvio, mas às vezes você fala assim, eu vou abrir minha empresa, eu vou primeiro desenhar o meu logotipo. Eu dei um nome, eu vou desenhar o logotipo eu vou e pedir depois... pro meu primo desenhar, vou pedir né? pro meu primo, é sensacional. É o clássico. Sobrinho, primo, é o clássico. Mas você falou que o logotipo vem depois, nessa ordem que você contou agora. Primeiro você tem uma estratégia de marca, uma estratégia de negócios para depois vir desdobrando, né? Você exemplificou isso na prática contando da Crudo, né? Do nome, da onde veio e o porquê, né? É uma coisa que a gente discute muito com os clientes, assim, quando é uma marca que está nascendo. Mas legal, o mercado precisa de mais esse serviço, de mais esse produto? Porque hoje em dia é muito difícil você inventar uma categoria nova. Geralmente você tem já produtos ou serviços que estão concorrendo em maior ou menor grau com outras empresas, outras marcas. Então, acho que um ponto muito importante de um posicionamento é entender o diferencial da sua marca. O que você vai oferecer de diferente para o mercado? Porque provavelmente isso o mercado já tem. Óbvio, tem muito empreendedor, a gente escuta muito isso, assim. Não tem concorrente. Não tem, amigo, tem. Né? Claro, eu entendo essa paixão e a gente também, né, quer acreditar que é o melhor que a gente está oferecendo, eu entendo. Mas, assim, vai ter algum concorrente direto ou indireto. Sempre tem, por mais que você esteja inventando a roda. Exato. O concorrente da televisão é videogame, e aí você vai pensar só no universo. É exatamente isso, você sempre vai ter concorrente, nem que seja indiretamente, e vão combinar. Quem fala que não tem concorrente é porque está entendendo que só o produto vai fazer toda a diferença, e não é bem por aí. E essa cegueira é bem, assim, normal no mundo dos empreendedores. Acho que a gente também tem um papel de questionar os clientes. Bom, você sabe, a gente está sempre questionando até para instigar todo mundo a pensar, porque a gente, né, todo ser humano tem um ponto cego. Então, acho que na hora que você vai lançar um produto, na hora que você vai lançar um serviço, tem que estar muito redondo, você tem que ter pensado, né, em toda essa cadeia. Então, vamos lá, começou com essa consultoria de branding, algo mais tradicional, algo que tem bastante concorrente, vou falar por esse caminho. E que a gente ainda oferece, né? A gente foi desenvolvendo também a nossa metodologia. Antigamente, há 10 anos, a gente trabalhava com missão, visão, valores. A gente foi entendendo, né, que isso também teve que se transformar. Isso não é uma coisa que a gente oferece mais. A gente está muito mais focado em conceito, posicionamento, diferencial. Mas, enfim, consultoria ainda é uma coisa que a gente oferece. A gente passou a ter aquela frustração de consultoras com o tempo de... tem uma frase que eu gosto muito que é assim, o consultor leva você até a margem do rio e fala, agora atravessa, e vai embora. E a gente começou a ficar muito frustradas com o que estava na rua das marcas que a gente tinha desenhado. Porque não era a Crudo que estava implementando,
e nem sempre o cliente consegue implementar, porque está fazendo mil outras coisas, ou a agência que ele contrata desdobra da melhor forma. Né? Tem vários casos. Isso também frustrava a gente achava que a gente tinha feito um trabalho de estratégia de identidade visual interessante, e quando a comunicação, aquilo a gente falava, não é nem um case completo, porque né, na hora de implementar mesmo essa comunicação, a marca se perde. E a gente começou a oferecer, então, lá atrás, redes sociais, que é um serviço de conteúdo e gestão, que nada mais é do que linguagem de marca digital. Então, para a gente que trabalhava com marca, fazia muito sentido. Sim. E poucas agências nessa área ofereciam naquela época isso. É um pouco como o TikTok hoje, que tem muita marca que ainda está achando que não tem que estar. Instagram era meio assim, as pessoas estavam muito no Facebook e pouco no Instagram naquela época. E faziam meio de qualquer jeito, né, Lau? Assim, fazer uma foto porque tinha que fazer, mas assim, não tinha uma estratégia por trás. E como a gente também vem né, dessa escola da estratégia, de pesquisa, de mercado, de estudar, a gente começou a trazer isso para esse novo segmento de digital. Não é só estar presente, não é só mostrar a cara, tem que ter um porquê, tem que ter uma estratégia, né? Tem que ser pensado. Né? É o como você vai se vender, se mostrar, tem tantas variáveis para você considerar, né? E nada é aleatória, isso é uma coisa muito curiosa nesse universo de branding, porque as pessoas chegam às vezes numa loja ou num restaurante que gosta muito e fala, nossa, como tudo é incrível, mas cada um daqueles pontos foi pensado. No digital, nas redes sociais, é a mesma coisa. As palavras, o tom de voz, a linguagem fotográfica, o tipo de emoji que usa, o tipo de hashtag, nada disso deveria ser por acaso, pelo menos os nossos clientes não são. Não são mesmo. As primeiras reuniões nossas era assim, ó, a linguagem é essa, o emoji que a gente usa é esse e esse, por causa do assunto e do tom de cor do emoji que combina. E eu olhava e falava, gente, é mesmo, né? Tem marca que nem emoji a gente aconselha usar. Aí tem uma linguagem mais séria. A mesma coisa para linguagem audiovisual, para linguagem fotográfica. Enfim, passa por 1000 discussões e tomadas de decisão, né? Sim. Esse é o segundo serviço, então, que hoje é um serviço que vai muito bem na Crudo. A gente tem um terceiro serviço que é curadoria, então a gente foi usando também a nossa expertise e coisas que a gente está no dia a dia vendo, novidades que estão surgindo, para oferecer também uma curadoria para empresas, né? Então a gente já trabalhou para o Meta, para o Banco do Brasil, oferecendo serviços de curadoria diversos dentro do segmento de alimentos e bebidas, curadoria de conteúdo, né? E o terceiro é mídia, conteúdo e mídia. Por quê? Na pandemia, a gente começou a fazer o que a gente fazia para os clientes no nosso próprio Instagram. A produzir conteúdo sobre coisas que não são os nossos clientes ou os nossos serviços. Menos se vender e mais propor discussões. Que eram discussões que eu e a Júlia a gente já tinha com a equipe, com as pessoas do mercado, que a gente começou a colocar ali, né, em forma de carrossel. E isso começou a dar muito certo. Então, a gente construiu uma microcomunidade, uma comunidade pequena. A gente não tem interesse de crescer muito também. É nichado, né? É nichado e é altamente engajado, né? Conforme a gente vai crescendo, isso também acaba se perdendo no Instagram. Não tem muito jeito. Sim. E a gente hoje oferece também conteúdo e mídia para algumas marcas, são poucas, que a gente tem alinhamento de valores, que a gente acredita e que estejam a fim de construir o conteúdo para aparecer, porque não é só um espaço de mídia, você não vai mandar um banner da Forno Santo e a gente vai colocar lá. A gente vai construir um conteúdo que a gente acha que é relevante para as pessoas, para no fim oferecer, óbvio, o seu serviço ou o seu produto, mas construir esse storytelling de uma forma pensada, cuidada, não de qualquer jeito. Exato. Eu vejo cuidado de vocês nisso até na hora de você pensar no feed, né? Nesse feed do Instagram, o que vai estar acontecendo lá dentro, qual que vai ser o impacto da pessoa na hora que ela chegar, de não ficar tendo coisas datadas ou propagandas realmente. É claro que você tem que vender o seu produto, vender o seu serviço, mas de uma forma
que não seja um intruso, né? Que agregue alguma coisa, que torne interessante essa comunicação, né? A gente sempre foi muito contra a oferecer coisas para as pessoas que elas não precisam, né? Que acho que foi uma das primeiras coisas que a Laura falou aqui. Quando a gente questiona os clientes, assim, mas o mercado precisa disso? Precisa de mais uma hamburgueria? Precisa de mais uma pizzaria? O que a sua pizzaria vai oferecer de diferente? É uma pergunta que a gente faz para a gente também. Né? O que a Crudo oferece que é diferente no mercado? Como que a gente traz um conteúdo que vai agregar ou só que, de repente, vai fazer as pessoas refletirem sobre o comportamento delas quando elas estão num restaurante ou sobre as escolhas que elas vão fazer, de que lugares elas querem ir. A gente tenta trazer um pouco essa reflexão em tudo que a gente faz, sabe? Legal. Eu acho que é a dica para quem já tem um negócio ou está pensando em abrir é exatamente isso, né? Como eu me diferencio dos demais, eu vou acrescentar, além do meu produto. Porque a primeira coisa que você fala de diferencial, não. E vem, né, aquela sequência de palavras genéricas. Né? Eu me diferencio na qualidade, eu me diferencio no atendimento. Tá, mas o que você faz de qualidade que muda? O que você vai comunicar, né? Qualidade para você é uma coisa, para mim é outra, para você é outra, para você é outra. O que é essa qualidade? E eu acho que também, assim, historicamente, no Brasil, a gente tem uma cultura, né, empreendedora de deixar a marca sempre como o último item ali das prioridades. A gente vai fazer... Eu pensei num nome, num jantar com a família, eu tenho um primo que vai fazer o logo, mas o que a gente vê em outros mercados é que essa mudança de paradigma de colocar a marca talvez no centro e você construir valor de marca, construir uma marca forte, pode muitas vezes fazer o seu negócio ter sucesso a médio e longo prazo. Porque é isso, a gente vê muitos negócios começando com investimento baixíssimo em marca, vai fazendo, e quando tem um capital, investe em marca. Mas se você muda essa lógica, você tem, na nossa opinião, né, o que a gente acredita, você tem chances muito maiores de perpetuar o seu negócio, porque você faz todas essas reflexões desde o começo. Entender marca como um investimento, não como um gasto, porque acho que tem muita gente que vê como um custo e não como um investimento no seu negócio. E não é mérito do A e B isso, né? É mérito de todo mundo, é geral, né? O pessoal vai fazer um business plan, voltando para o nosso universo aí de restaurantes, pizzarias, hamburguerias e tudo mais. Vai abrir um negócio, monta o business plan, coloca lá, eu preciso do forno, da maceira, da chapa, da cadeira, disso, daquilo, põe tudo na ponta do lápis para ver se vai levantar um financiamento, se tem capital, se vai vir um investidor. E onde está a marca nisso? Onde está o investimento de comunicação nisso? Né? Muitas vezes não está. Não está, e daí é isso. Eu pensei num nome, eu tenho um amigo de um amigo que é designer e que pode fazer. E daí quando você questiona assim, você viu se é registrável no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual? Às vezes não é nem um domínio na internet. O pessoal não sabe o que é o INPI, às vezes ela lança a marca e depois ela recebe um contestamento de uma outra marca na mesma categoria que já existe. Ela tem que trocar de nome, ela troca a logo, ela troca o enxoval todo, toda a embalagem. Assim, e fora todo o trabalho de comunicar, né? Oi, eu era C, agora sou D, mas eu sou o mesmo C. Tem muitos casos. As pessoas acham que é bobagem, mas não é. E no fundo, assim, como você cria uma marca que as pessoas se identifiquem e se inspirem na sua marca também, né? Então é muito além de ter um nome, um logo bonito e né? Sim. Assim, e bons equipamentos. Você precisa ter isso tudo amarrado. Acho que é isso que ainda as pessoas estão começando a entender. Você usou uma palavra muito legal, porque a partir do momento que você quer ser uma fonte de inspiração, que você quer inspirar outras pessoas, você automaticamente já toma muito cuidado em tudo que você vai fazer. E quando você tem esse cuidado no início de pensar, de dar um norte, né, até as suas ações vão fazer sentido, né? Será que eu entro com um produto tal? Será que eu agrego tal coisa no meu cardápio ou não? Peraí, quando eu lancei, eu estava numa tal linha. Pode até mudar, não tem problema, mas você faz consciente. Você vira não um filtro para a tomada de decisão. É isso que a gente fala. E você sai do subjetivo, porque numa discussão com sócios, isso acontece muito. Por mais alinhado que você esteja, um sócio acha uma coisa, outro sócio acha outra.
fica né, uma discussão muito baseada em achismos pessoais. E daí quando se fala, vamos retomar a nossa estratégia de marca, a discussão ganha uma objetividade, isso faz sentido para a nossa marca e você começa a ter um entendimento de marca como cultura da empresa e não como um logo. Exato. Marca não é sinônimo de logotipo. Você não vai só ditar quais cores você vai usar. Exato, marca é muito mais. Então, marca é cultura, é como você está se colocando no mundo como empresa, é a forma como você trata os seus funcionários, como você trata os seus clientes, como você lida com tudo que acontece dentro da sua operação. Isso tudo é marca. Então, não está restrito a marketing. É, verdade. Você acha que a cultura da empresa nasce desse pensamento do branding lá atrás? Tudo nasce do branding, ou deveria nascer do branding, né? Nasce. Inclusive a cultura. Vamos pensar no mundo ideal. Deveria nascer, com certeza, mas acho que as coisas vão, principalmente em empresas menores. A gente atende pequenas e médias empresas no geral. Assim, consultoria até tem empresas maiores de hotelaria. Mas o que a gente vê são gestões geralmente familiares, então já tem um jeito de ser e de fazer automático, nem sempre isso é pensado. Então acho que é importante assim, né, pensar isso antes. E se eu já estou com o meu negócio rodando, está rodando há 10 anos, está indo bem, está legal, lógico que poderia ser melhor, mas aí eu vi esse episódio e falei, as meninas me deram um soco no estômago, o que eu faço agora? Meu Deus, dá tempo? A qualquer momento dá para entrar com esse pensamento? Marcas, acho que são que nem pessoas, a gente vai renascendo o tempo todo, né? A gente tem sempre a possibilidade de recomeçar, óbvio, acho que sem apagar a história, honrando os 10 anos de Falei mercado. 10, mas poderiam ser 2 ou 20 ou 50. Mas acho que é isso também. O que funcionava há um tempo atrás não necessariamente funciona hoje em dia. Então, a gente acha inclusive saudável as marcas olharem para o mercado, se repensarem, se questionarem, porque também é isso que vai trazer longevidade para a atuação delas. E é isso, né? Tem esse ING do branding. O gerúndio, ele tem um porquê, porque é um trabalho que não acaba. Todo momento, né? É verdade, a gente adoraria, não é né? brand, Como empreendedor falar, criei a marca, tá aqui, acabou. Não, você precisa o tempo inteiro se questionar, olhar para o mercado, ver o que está acontecendo no mundo, ver o que faz sentido também para dentro, né, da sua essência, o que você acredita, suas crenças e valores. Mas a gente vê marcas que têm aí centenárias, todas as mudanças que passaram, até de logotipo, né, que acho que é o mais visível, a ponta do iceberg, digamos assim, todos os logotipos que já teve, porque as marcas elas precisam ir se renovando, não só esteticamente, né? Acho que isso que ela falou é muito legal, assim, é um eterno exercício entre olhar para fora e olhar para dentro. A gente está sempre olhando para fora no sentido o que está acontecendo no mercado, como que a gente não perde esse pulso, né, em termos de tendências, de movimentos, mas respeitando quem a gente é. Então é um pouco esse balanço, sabe? Que a gente acredita que as marcas têm que ir fazendo. Então, às vezes, o segredo para eu crescer ou dar um salto talvez seja, nem sempre, né, claro, mas em algum momento não olhar o que meu concorrente está fazendo, as tendências de mercado e olhar para dentro. Também. Quais são as minhas verdades, por que caminho eu devo seguir. E é lógico, um não vive sem o outro, mas a gente está sempre muito focado no que está lá fora, porque é o que a gente vê todo dia, o que a gente, né? Muito mais fácil a gente ficar olhando a grama do vizinho do que olhar a nossa e entender o que a gente precisa arrumar, né? Total, e eu acho que assim, para empreendedores, né, a gente tem muito essa mania de ficar olhando quem está fazendo o quê, mas assim, não é, eu sempre falo, isso aqui é uma outra maratona. Você começou uma empresa porque você quer que isso né, fique, perdure, assim. Então, não dá para olhar, achar que é uns 100 metros rasos, que você precisa fazer um ano muito bom, ou ficar olhando para quem está bombando naquele ano. Acho um erro. Quando a gente começou a Crudo, existiam concorrentes que hoje não existem mais, né? E vocês estão por aí, várias razões. Forte. E a gente ainda era pequena, a gente vai crescendo, mas a nossa ideia é sempre essa, eu acho que é de todo mundo, assim, você precisa ter fôlego. A ideia não é ganhar o raso, não é chegar mais rápido. É conseguir continuar, porque empreender não é fácil no nosso país, mais difícil ainda, né? Por todos os impostos, enfim,
todas as barreiras que existem. Então, assim, eu acho muito importante você ter fôlego, você ter uma visão de médio ou longo prazo, não olhar só o curto, para tudo. Não adianta inchar a sua equipe e na primeira conta que você perder ou a primeira oscilação de cliente você ter que demitir. Enfim, não adianta você querer bombar em um ano e depois no ano seguinte estar acabado, todo mundo com burnout. Então, você precisa dosar muito isso, assim. E eu acho que trabalhar a marca também é olhar a médio e longo prazo, não é olhar para o curto prazo. Você não pode ficar refém do mundo e nem umbigado demais dentro, né, da sua ostra. Acho que é um pouco... Exato. Mas aí volta aquilo que a gente falou, né? Se você tem esse estudo de branding lá no começo, é o filtro para as tomadas de decisão. Você colocou muito bem, Laura. Acho que esse é o norte. caminho. E você vai olhar o mundo e vai ver o que faz sentido ou não, porque também o mundo está muito louco, né, gente? A gente tem que olhar, assim, acho que a gente tem que olhar para as tendências, para o que está acontecendo, para você também não ficar obsoleto, não perder o sentido do que você está oferecendo. Mas não dá para você ficar aderindo a tudo que está acontecendo o tempo inteiro, você vai perder a sua identidade e você corre o risco, assim, de fazer coisas que não tem nada a ver com o que você acredita só porque está todo mundo fazendo. Sim. E isso acontece muito, né? A gente vê isso demais no mercado, demais. Assim, marcas que começam de um jeito e aí é isso, começam a ir agregando coisas que existem de tendência. E quando você vê, você fala, virou uma outra coisa, assim, se desconfigurou completamente, porque é isso, não... Se perdeu, né, da sua essência. Se perdeu. E aí, às vezes é calculado, tem um objetivo, mas na maioria das vezes se perdeu, perdidão mesmo, né? Saiu do trilho. Né? E dentro de comunicação e marketing com digital, isso assim, virou uma loucura. Porque a pessoa acha que ela precisa ser produtora de conteúdo, que ela precisa aparecer, ou que ela precisa ter uma newsletter, um podcast. Depois ela não tem fôlego para mais nada, né? Porque é um investimento enorme de tempo, de dinheiro. É verdade. Então, assim, a gente sempre fala, a gente precisa mesmo, a gente vai conseguir fazer uma newsletter, a gente precisa ter um podcast. Vontade a gente tem, tá todo mundo fazendo. É super mas legal. Você sabe o trabalho, por exemplo, que um podcast dá. Então, tomar cuidado também para não entrar nessas ondas erradas e... A gente começou, e é verdade, a gente começou com o podcast... E super empolgado, super legal, tinha um porquê, tem ainda, tudo pensado, mas a gente errou na periodicidade. A gente começou com um por semana. Na hora que eu vi, eu falei, gente... Uma loucura. Oi, eu tenho uma fábrica aqui pra gente cuidar, eu tenho um monte de cliente pra gente cuidar. Como que a coisa... Peraí, vamos mudar essa periodicidade. E essa segunda temporada já vem com uma periodicidade bem diferente. A parte boa é que a gente gerou 36 episódios, então tem um monte de conteúdo pra gente explorar. E a gente tem que produzir conteúdo hoje em dia, né? Sim, mas tô falando isso dando razão para o que você disse. Se eu tivesse pensado melhor lá atrás, eu ia falar, peraí, vamos fazer, mas talvez um por mês, um a cada 15 dias, um por 60 dias, não sei, mas não seria essa loucura toda. A gente vive a mesma coisa, Wagner, na Crudo. A gente tem o Instagram, né, da Crudo, que é uma plataforma de entretenimento. A gente tem um monte de conteúdo que a gente quer fazer, mas a gente também fica, assim, a gente tem os clientes para atender, então a gente não consegue postar na frequência que a gente gostaria de postar, né, porque cada post que a gente faz é um esforço enorme, uma dedicação de tempo, investimento ali, e a gente tem os clientes para atender. Então a gente está sempre, né, toda semana tentando equilibrar esses pratinhos, porque a gente quer gerar o conteúdo, é super importante, é uma coisa que a gente acredita. Eu adoro aquele giro que vocês fazem. Esse muito nunca legal. cai. Esse é muito legal. Esse é certeza que vai ter toda semana. E é um pouco da curadoria. É um pouco não, é muito da curadoria. É uma curadoria de notícias, né? Porque é isso, hoje as pessoas não têm o tempo mais para ler tudo que tem na internet. Então a gente faz um filtro dentro do universo de alimentos e bebidas. Ali. Você se atualiza rápido e entende mais ou menos o que está acontecendo. Explica o giro, então, conta. Eu só coloquei, mas o pessoal tá boiando lá. Bom, o giro é um post que a gente faz toda sexta-feira, normalmente. Ele traz 9 lâminas, onde a gente seleciona as 9 principais notícias do universo de alimentos, bebidas e hospitalidade nos últimos 7 dias. Então a gente dá uma pincelada no que a gente achou que tem mais de interessante, seja nacionalmente quanto internacionalmente, para todo mundo se atualizar de uma forma rápida. Então é um parágrafo por lâmina que traz um compilado, e aí quem quiser também se aprofunda, vai atrás para ler mais.
A gente tem todos os links separados, tem gente que pede, não achei a notícia, a gente manda no comentário. Fala pra mim, que post que você faz no seu negócio que tem esse nível de preocupação? São 9 lâminas com um parágrafo dos últimos 7 dias. Você entendeu onde vai o planejamento? Para elas é o dia a dia. Pra gente, eu até hoje, a gente há mais de um ano de trabalho, vocês mandam as programações de posts, os assuntos, a gente... Não é que é isso mesmo? Eu nem estava imaginando isso e realmente é mais um braço trabalhando junto, porque também tem a galera, eu gero conteúdo para você, eu te mando 3 posts por semana, 6 posts por mês, sei lá a quantidade, e aqui vai entrar um hambúrguer, aqui vai entrar uma pizza, aqui vai entrar um doce, aqui... Não é por aí, né? Não. Aqui eu vou reforçar o endereço do seu negócio. Tem que ter um porquê, tem que ter... É uma metodologia mesmo de trabalho, porque senão fica muito jogado, né? A gente, bom, você sabe, a gente deixa tudo amarrado o mês todo, o feed pensado, As né? pautas, As pautas, as chamadas, o que está acontecendo fora que a gente pode trazer. Uma coisa que eu acho fantástico é vocês pensarem como vai ficar o feed depois que todos esses posts entrarem. Você vê a risada da Júlia, né? Ela acha que é óbvio. Não é. Não, e é super Pra polêmico vocês, isso, né? sabia? Tem muita gente, tem vários gurus, inclusive, da internet, que ficam falando, não, feed minimamente organizado é uma bobagem, se você ficar fazendo vitrine no feed, você está perdendo tempo. E a gente bate o pé um pouco, a gente acha que sim, dá a cara para o seu negócio inicial, quando alguém está Sim. entrando. E eu não estou dizendo daquelas fotos que ocupam 8 feeds, Pelo amor 9 de feeds, Deus. que fica aquilo, né? Eu não vou... Derruba o seu engajamento. É um conteúdo mais preguiçoso, né? Exato, eu vou ter 9 posts. Pronto, falei. Pronto, vou ter Mas 9 mesmo. posts, 3, ficou lindo. Não é disso que eu tô falando, é postagens individuais que depois de todas colocadas, elas harmonizam, né? Elas fazem Exato. sentido uma com a outra, mas não que é uma imagenzinha que grudadinha ela forma a outra, não é um quebra-cabeça, né? E você tem várias formas de harmonizar essas imagens, né? Pode ser por um mesmo tratamento fotográfico, pode ser por algum item que está presente em todas as fotos, pode ser porque você espelha as fotos dos cantos. Então, acho que esse é um trabalho que a gente acredita, né? Isso é importante. Não, e ajuda nessa identidade, né? Que às vezes você bate o olho, o pessoal fala, eu boto o olho naquele símbolo da Nike, eu sei que é a Nike. Eu vejo a Apple, sei que é a Apple. Mas não é só isso, você tem um tratamento de imagem, você tem uma linguagem muito além disso tudo. A gente brinca que assim, o nosso objetivo a gente não tem nenhum cliente que a gente aplica o logo nas fotos do Instagram, mas o nosso objetivo é que a pessoa que está lá rolando o feed, bata o olho e fale, essa é uma foto da Forno Santo. Só pelo Sem estilo. precisar ter o logo aplicado. Sem precisar ter o logo. E daí é fácil, com o logo aplicado é fácil. O logo ficou simples. Conta pra gente um case de sucesso de vocês e por que vocês consideram ele um sucesso, que vocês conseguiram pegar desde o comecinho. Conta um pouquinho. Bom, então um dos cases que a gente tem um carinho super especial aqui na Crudo, mas a gente gosta de todos os clientes. Não vou ficar com ciúme, não vou. É o Pique, ele é um restaurante italiano que fica aqui na rua Oscar Freire, em São Paulo. Ele tem um chefe muito talentoso, muito criativo, que é o Pier Paolo Pique. Ele faz pratos tanto clássicos quanto releituras. E ele é uma pessoa assim, hiper discreta, enfim, que tem uma atuação há muitos anos no mercado de São Paulo. A gente foi convidadas, né, para fazer as redes sociais do Pique. Há 5 anos atrás, quando a gente começou, eles não tinham uma rede social, na nossa opinião, que traduzia todo esse trabalho que era feito. E esse foi o nosso trabalho. Então, a gente montou uma estratégia que é mais clássica, né? A gente traz sempre um fundo branco nas imagens, para o prato ser o grande protagonista. E a gente amplificou essa estratégia ao longo dos anos para o formato de audiovisual, onde a gente ainda traz esse fundo branco. E daí ele também se destaca, mas fica clean, né? É bem minimalista. Né? É mais minimalista. E várias histórias da marca que as pessoas não sabiam. Por exemplo, o Pier tem um bigolaro, que é uma máquina centenária de fazer massa artesanal, que era da avó dele, foi para a mãe, veio para ele. Então a gente começou a contar várias histórias da marca também que vão além dos pratos. Eles fazem um trabalho super sério. Legal. Isso evoluiu. A gente hoje fez uma série de vídeos para eles. Então todos os vídeos do Pique tem uma música clássica,
tem esse fundo branco, a gente alongou, Evoluiu amplificou, mantendo essa identidade, mantendo né? essa identidade. E é um restaurante que é isso, ele perdura há muitos anos na cidade, ele tem um trabalho muito consistente e a gente conseguiu traduzir isso para as redes. Ele está fazendo 10 anos esse ano. 10 anos, que legal. E é muito essa questão de você ter esse trabalho bem desenvolvido, essa identidade bem desenvolvida. Eu vou para o TikTok, vou para o YouTube, vou para o impresso, vou fazer um outdoor, o que eu vou fazer? Você tem uma linha para seguir, você tem um caminho. Mas é vídeo, a gente criou a identidade em cima de foto. Tudo bem, você tem uma linha que você vai desdobrar em outros meios. Até interessante que a agência, quando vá fazer o trabalho de linguagem, já considere linguagem audiovisual. Acho que hoje em dia não dá mais pra gente fugir disso. Não dá pra ficar por fora A gente ainda vê assim, marcas que só fazem fotos. Acho que se você quer estar nas redes, não é esse o caminho, né? Independente da minha opinião pessoal ou da sua, não dá mais pra gente não produzir conteúdo audiovisual. Ainda tem muita gente só fazendo foto, tem muita gente só pagando por foto. Acho que as agências precisam também, né? Precisa caminhar junto. Né? Para o trabalho de redes, existem algumas regras hoje em dia, assim, que não dá para fugir. Não importa muito que... E trabalhar audiovisual também, não estou falando que as fotos não são importantes, mas trabalhar audiovisual junto com as fotos é uma coisa que é mandatória, né? Se você quer ter uma boa performance, assim como conteúdo vertical. A gente ainda vê muita gente fazendo exclusivamente conteúdo horizontal. Mas é lindo, eu amo, acho que é a linguagem do cinema. Mas a gente está falando de performance para redes sociais, a gente tem que pesar um pouco mais a mão nos conteúdos verticais, sejam eles audiovisuais ou fotográficos. Isso não tem muito como discutir, é um fato. Eu ocupo mais tela. Portanto, é uma questão física de se eu tô no espaço de feed, tela. se eu tô horizontal, a largura é a mesma. Eu tô ali num pedacinho e já tem outro embaixo. Isso. Se eu ocupei a tela inteira, naquele momento, toda a tela do celular de quem está usando é minha. A gente prioriza sempre, né, conteúdos na vertical. Claro, tem conteúdos que não ficam bem na vertical, ficam melhores, dependendo da composição que você está fazendo. Ficam mais bonitos na horizontal, fazem mais sentido. E tudo bem ter, tem que ter também, não é que não é para fazer nada. Mas eu fico triste de ver uma marca investindo, às vezes, né, dinheiro para fazer um vídeo, um filme, para as redes sociais. Sim, fazendo ele no horizontal. Ele na horizontal. Porque ele vai performar, não importa, ele vai performar pior do que esse mesmo vídeo na vertical. Agora, eu sou pequenininho, tenho um restaurante pequeno, não tenho muita grana para fazer isso. Eu preciso de superprodução ou eu consigo fazer com meu celular alguma coisa legal? Nossa, consegue. Hoje a gente tem celulares, né, maravilhosos. O iPhone no modo cinema, quando você filma, dá para fazer. Claro, acho que você vai precisar dedicar mais tempo para fazer uma edição, vai ter que aprender a mexer no CapCut, em algum aplicativo. Você não precisa ter aquela luminária, mas você pode trazer o abajur da avó do lado. Exato. Isso tem um monte de truques. Ring lights hoje todo mundo tem. Todo mundo você compra tem. em qualquer lojinha. Então, acho que muita gente produz conteúdo de qualidade sozinho. Tem que ter noções básicas e ter algumas regrinhas da marca, né? Fala um pouquinho outros clientes que vocês atendem, para o pessoal poder pesquisar lá, que agora está todo mundo querendo ver o trabalho de vocês na prática. A gente, né, nesse segmento de digital, a gente atende vocês, a Forno Santo, uma ótima marca de fornos artesanais, gente. Somos artesãos dos fornos. A gente atende aqui a Leblé, né, que é essa casa de pães que tem uma unidade em Genópolis e outra no Jardins. A gente atende o Pique, a gente atende a Zedeli, que é uma marca de comida judaica. A gente atende a Padeira, que é uma oficina de pães. Né? Você não tem lugar para sentar, mas você pega o seu pão. Ela foi uma das precursoras da panificação artesanal. Legal. Outra marca que está fazendo 10 anos esse ano. E que tem uma super história por trás. Ela é incrível, não é porque é nossa cliente. A gente atende o Jacó, que é um restaurante de um chefe chamado Iago, Jacó Mussi, que é super jovem, tem seus 25 anos.
mas é muito talentoso, acabou de abrir na Vila Madalena. Ele tem uma rede social bem diferente das outras, bem mais jovem, enfim, com uma outra pegada. Tô esquecendo alguém? Tem um que eu vi novo, acho, não sei se faz muito tempo, da Água. Daí tem os clientes que não são de digital, né? Aí era esse ponto também que eu queria chegar, dos outros clientes, não só, por exemplo, nós somos uma indústria, por mais que de um jeito ou de outro a gente está inserido nesse universo de alimentos e bebidas, nesse universo gastronômico, mas vocês também atendem outras indústrias. A gente fez um trabalho no passado para a Nude, que é uma marca de leite de aveia. A gente fez um trabalho para Água na Caixa, a gente trabalha com a Cor também, ou com outros hotéis, ainda não posso falar. Quitanda. Com Quitanda, varejo. A gente fez um projeto para os 16 anos do Quitanda, que é um supermercado em Pinheiros incrível. Então, a ideia... Então, tem uma diversidade, é que nem você falou, é nichado, mas sem muita restrição, né? Ainda tem um mundo muito grande. Né? E a gente gosta de ser aberto mesmo, porque isso também traz um dinamismo para o dia a dia, sabe? A gente não quer ficar nem só em um canto, nem só em outro. A gente gosta de transitar por esses universos. Sim, do nosso lado lá, é nítido, porque assim, a gente sempre trabalhou com agência, a Forno Santo, de uns 3, 4 anos para cá, que começou a ter uma presença digital, começou a ter um site, ter alguma coisa. E no começo eu mesmo fazia lá, tirava uma foto, postava, conforme dava, vai sair um forno, filma lá, tal, esse ficou bonito, hein? Tira uma foto, tal, olha que diferente esse, tal. E aí a gente foi indo, passou por um departamento de marketing interno, depois a gente contratou uma agência, não durou muito, contratamos outra, e a gente vinha nesse trabalho, mas assim, é nítido, assim, tem uma linha de corte no nosso Instagram, antes e depois do trabalho de vocês, justamente por essa estratégia, por esse conteúdo pensado. Não é só, aqui ficou mais bonito ou ficou diferente. Não, você vê que tem mais além do que está ali. Você tem muito mais além do que está sendo ali retratado, mostrado. E eu acho que essa é a maior mensagem que a gente precisa levar para o pessoal que tem negócio, que independente do ramo ou está pensando em ter. Não é só estar ali, não é só colocar uma foto, precisa ter alguém pensando, pode ser a Crudo, tem outras excelentes empresas no mercado, mas entenda que não é só estar ali, não é só colocar algo e falar, poxa, não está dando certo. Às vezes é melhor nem estar ali, se for para ser de qualquer jeito, porque quando você está ali, você está se comunicando e você não tem controle sobre a percepção que você está gerando, né? Quando você está colocando de forma espontânea ou meio de qualquer jeito. Às vezes é melhor não estar do que estar de qualquer jeito, porque você vai criar uma percepção, às vezes, que não é o que você deseja para sua marca, sabe? Falando em Leblé, falando onde nós estamos, vocês estão ouvindo alguns barulhos vazando aqui de fundo e tal, porque a gente está no meio da produção, a casa está rodando, não esquenta não, a vida como ela é. E eu vou chamar o Fábio aqui, o Fábio é um dos proprietários junto com o Martin aqui da Leblé, para contar um pouquinho também da história dele com a Crudo, mas da história dele com esse marketing mais pensado, mais elaborado. Vamos ouvir o que ele vai falar, daqui a pouquinho ele está aqui. Muito bem, teve uma mágica de edição aqui do meu lado, Fábio. Obrigado, Fábio, obrigado por ceder o lugar e arrumar um tempinho aí para vir aqui bater um papo com a gente. Esse cara é o responsável pela mudança no marketing da Forno Santo, por conhecermos a Crudo, ele que nos apresentou, já era cliente da Crudo, trouxe ele para contar um pouquinho da história do Leblé com comunicação, com marketing, como que sempre foi essa comunicação? Quando surgiu, já estava pensado, vamos ter um marketing forte, vamos ter umas fotos legais? Primeiro, boa tarde aí para todo mundo, né? Bom dia, não sei o horário que vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal, Depende de quando boa você Páscoa. vai assistir, né? Não, mas a ideia é, desde o início, o objetivo com isso a gente tinha, né? Só acho que, né? Acho que a gente contou a história no podcast anterior. Sim. A gente passou por um percalço que todo mundo passou, mas para a gente foi talvez um pouco pior, que foi a pandemia, logo na abertura, né? Assim, com 3 meses de casa aberta. Então, algumas estratégias a gente teve que repensar e postergar por uma questão de que não tinha grana para pagar mesmo, né?
por mais que seja o que faz a grana vir, né, e a imagem e a marca se solidificar, eu acho que o grande lance é que não dava, a gente estava operando a loja em 6 pessoas, então não tinha condições mesmo, né? Você conta muito bem, tem um episódio do Fornada e o Fábio conta toda essa história completa. Ele abriu um prédio de 3 andares com subsolo, produção e tal, e aí vem a pandemia, tem que fechar tudo. Sim, né? sim, é o desafio que fortalece. Acho que, né, eu acho que a gente não seria as mesmas pessoas se não tivesse, de verdade. O Martin, né, até a galera que está aqui, que você vê quem está mesmo, né? Então foi bem legal. Mas depois disso a gente tomou um fôlego, né? A gente começou a aprender, acho que como todo empresário, o que é comunicação no mundo da gastronomia, né? A gente foi, como todo mundo, desesperado atrás de uma assessoria de imprensa num primeiro momento, e a gente acreditou que ali estariam todas as soluções dos nossos problemas. Só que o mundo está muito diferente hoje, né? Eu acho que os modelos de se comunicar mudaram muito, né? E as mídias sociais hoje são responsáveis por muito do que a gente queria contar, e não falar com o jornalista naquele momento, né? Então, o que eu acho, muito sinceramente, que a gente tenta fazer as melhores coisas possíveis, né? Acho que todo mundo, mas se você não conta essa história bem contada, né? Através de uma parceria que tenha peso e relevância para isso, que foi o que aconteceu, né? Não adianta nada, né? Assim, então, hoje o Instagram, né? Falando mais de Instagram, que eu acho que é o principal veículo, né? Bem trabalhado, te dá resultados assim imediatos, com a possibilidade, que eu acho que é essa grande sacada que a gente sempre conversa, né? De falar diretamente com o seu cliente. Então, você pula algumas etapas do processo de comunicação, né? Já está ali na cara, na mão, Na mão. na mão dele. Então, acho que qual é o lance daí? Você conseguir fazer esse cara te seguir, né? Esse cara te achar interessante para ele ouvir sua história, né? Então, acho que o trabalho delas é super legal porque elas fisgam esse cara, né? Assim, a Crudo tem essa capacidade e depois sabem contar a história direitinho. Então, acho que é isso que faz a coisa pra gente. Foi uma loucura, né? Assim, desde a gente tá junto há 1 ano e meio, por aí. Eu sempre olho para a Laura porque ela é a memória da sociedade. A minha memória o HD da Crudo é a Laura. Alguém fala em data, eu só faço assim, ó. E eu lembro que foi assim, falei, Martin, vamos tentar. Quando eu comecei a entender esse mecanismo, eu tentei falar com vocês, acho que falei com a Laura primeiro, e ela falou assim, você sabe que a gente não é assessoria de imprensa, né? A gente faz um outro trabalho diferente e tal. E eu lembro que eu falei, não, é exatamente isso que a gente está buscando nesse momento. E aí a história começou a acontecer e a gente se comunicou e tal. Eu lembro que tinha alguns fatores, né? Porque eles já tinham padaria no portfólio. E assim, os outros lugares também eram lugares que assim, já estavam super bem posicionados. E a gente ficou na torcida, tomara que emplaque, porque a gente está começando a nossa história, né? E é um pouco do que a gente falou outro dia. Vai muito de vocês apostarem que a gente também pode representar bem a Crudo, porque tem essa volta, né? Acho que é uma via de mão dupla, assim, a gente, né, depois de um tempo de mercado, a gente também já está em condições de escolher também com quem a gente quer trabalhar, se a gente acredita nessa marca ou não. Acho que alinhamento de valores é uma coisa importante pra gente. Super. Então a gente tem sempre um primeiro papo, porque acho que desalinhamento de valores, mais do que só apostar na marca, acreditar, para a gente essa filosofia, crença, é muito importante. Assim, acho que a gente está também num país que os clientes tendem a maltratar os prestadores de serviço. Todo mundo é hora cliente, hora prestador de serviço. Até falando, né, para o público aqui, dono de pizzaria, você está ali como prestador de serviço e você sofre na mão de certos clientes. E daí a hora que você contrata uma agência, a sensação que eu tenho é que assim, agora é minha hora de ser algoz, de eu estou pagando, eu vou... Chegou a minha vez. Chegou a minha vez, né? E a gente tem muito... a gente estabelece limites assim muito claros, sabe? E eu acho que tem cliente que não gosta. Geralmente, quem não gosta do limite é quem abusa do limite. Exatamente, né? exatamente. Quando você dá. E acho que isso também é muito importante. Assim. Então, quando a gente está num processo de prospecção, eu falo que é a hora que a gente, na verdade, mais dá porrada. Porque é quando a gente tem que falar tudo que a gente acredita real e ver se o cliente ainda assim quer seguir com a Crudo, com a nossa filosofia de trabalho. E
mantendo assim um cuidado, um respeito. Acho que isso é uma coisa que a gente preza muito, sabe, nas nossas relações, justamente porque a gente quer ter e preza por parcerias de médio e longo prazo. Então, erros vão acontecer de todas as partes. Claro. A gente sempre assume, mas assim, acho que é sempre importante manter uma relação legal de parceria e Sem menos dúvida. tô pagando e por isso você vai fazer mais do que foi contratado. Por aí Tem um sabe? monte aí no mercado, tem um monte aí. Acho que isso por também aí. foi resultado de um processo de autorreflexão mesmo que a gente teve, assim, quais são os nossos limites, sabe? Um exemplo básico, na prospecção a gente sempre fala, a gente vai marcar sempre a CRUD e o fotógrafo na foto, porque a gente acredita que é importante dar os créditos. Se aquele cliente, aquele prospect não topar isso, a gente provavelmente não vai fechar conta, porque a gente não acha correto não acreditar. Então, a gente também precisou entender alguns limites nossos até para conseguir chegar nessas conversas mais amadurecidas, sabe? Claro, Sem claro. dúvida. E, inclusive, falando em créditos, eu sofro, tá? Toda vez que eu vejo a mão da Júlia cortando o croissant, a torta, aqueles vídeos maravilhosos aqui do Leblé, eu falo, ai, não, de novo, não. E eu não consigo pular. O problema é esse. Eu fico olhando, não vai, eu tenho que ver. Não, as grandes marcas de joia já procuraram a Júlia. Modelo de mão. Eu tenho que acreditar, modelo de mão. Porque é mesmo. Vocês alugam só a mão da Júlia? Assim, ou não? Tô até com vergonha, agora eu vou Agora esconder eu vou as ficar mãos. Mas esses vídeos... Volta um pouquinho antes do Esses episódio. vídeos também foram divisor de água no trabalho aqui. Né? Foram. É assim, mas isso acho que é amadurecimento e também vocês estão muito antenadas, né? Sim. De movimentos que acontecem dentro das redes, né? E o vídeo... Não foi um pedido seu, foi uma Não, sugestão foi delas. uma sugestão delas. Inclusive achar a pessoa que faz, né? Porque não é só, É uma né? preparação, não é só fazendo. E assim, enquadramento, né? Um monte de coisas, linguagem, né? E fica fantástico. Não, é um Fantástico. estudo mesmo, né? Assim, E acho legal também, assim, porque a gente mesmo passou por esse momento e está nesse momento, assim. O quanto a gente quer crescer mais, né? E eu acho que vocês também, né? Chegam no momento porque não teve nenhuma sessão de fotos que as duas não vieram, né? Não teve nenhuma sessão de vídeos que, né? Teve uma vez que as duas se dividiram, porque um pouco estava fazendo foto, outro vídeo, então, mas estavam as duas aqui presentes, e eu dei para isso, assim, né? Acho que a gente também, se quer ter 5 padarias, ou como a concorrência faz, abrir 3 lojinhas, a gente não quer mais, entendeu? Acho que explorar bem seu negócio, presença. fazer bem feito, viver feliz com isso, né? Porque não se trata só de grana, nem de... Né? E crescer dentro do cliente, né? Acho que as pessoas ficam, principalmente assim, quando você oferece serviço, como a gente, quer ter muitas contas, oferecer novos serviços também dentro do cliente que você já conquistou, é uma prospecção com menos esforço, mas que também é um caminho para você crescer, né? Se oferecer serviços correlatos. Isso é nítido em todos, para vocês, mas que nem para você aqui. Qual que é a infinidade de cardápio que você tem de café da manhã, almoço? Você não quer pegar só um momento, você não quer pegar só um tipo de culinária, você tem variedade. É crescer dentro do cliente. Ou até, né? eu nem sei se pode falar, se não puder, Pode. corta. Não, até a escola, que é mais um serviço dentro. Exato. Eu ia abrir esse parênteses para o Fábio contar sobre esse momento jabá aqui atrás, com vários fornos. O Fábio tá vendendo forno? Eu posso ir lá na Leblé comprar um forno do Fábio? Você está fazendo coleção? O que você está fazendo? Como diz meu tio, né? Tudo pode ser seu, depende da proposta. É um modo. Né? Uma caminhonete ou um porta-mala grande, né? Já carrega. Não, mas a ideia, né? Acho que a gente teve também um apoio deles, né? Quando a gente falou de montar a escola, e o Wagner mesmo, né? Nas conversas com ele, com o Márcio, a gente sentiu a necessidade de um lugar mais clean label para fazer uns cursos, talvez, com pizza e tal. Teve um apoio da Forno Santo através de um desconto mega especial nos fornos, né? E a gente, então vamos colocar 3 fornos, né? Eu participei do primeiro curso da VPN, né? Lá com o André e o Antônio e tal. E eu sentia a falta, assim, de mais forneamento na aula, porque é o mais difícil. Assim, abrir massa, puxar, tal, todo o processo tem sua complexidade. Mas o fornear, tanto que na Itália é uma profissão separada, né? Tem um forneiro, e o forneiro às vezes nunca abriu uma massa na vida dele, né?
Então, acho que daí a gente falou, pô, mas o legal seria ter um monte de forno. Aí tem a solução do Pompei, que é incrível, né? Eu acho... É compacto e dá a performance que você precisa. De final de semana, quando eu vou pro interior, eu faço na casa da minha sogra. Ela tem tem essa também, né? O Fábio também tem na casa dele, né? Que a gente já sabe. Tem um ressuscitado lá, que a gente vai... Então, eu acho que essa versatilidade, a escola queria trazer um pouco isso, né? Porque aqui a gente não tem o rabo preso com ninguém, né? Com marca de nada. E pode ser legal para um lugar para fazer várias coisas. Não só a panificação, mas a pizza, a confeitaria. Tava batendo um papo com o Rafa lá embaixo. Ele falou, pô, eu falei, por que a gente não pensa em vir aqui um dia, né? Você usa a escola aí. Ele tem uma lista de pessoas que gostariam de fazer um curso com ele. A gente conversou com o Flávio Federico também, que é um amigão do Peito, falou, cara, eu super topo, o dia que vocês quiserem. Então, acho que tem uma galera para movimentar, não é só, né? E acho que tem muita demanda, assim, as pessoas querem cozinhar mais, elas querem aprender mais, elas estão mais conectadas com o alimento. Então... A gente viu um dos cursos da VPN em São Paulo, dos últimos que aconteceram. Eu fui lá visitar o pessoal, né? A gente tem uma participação para falar de calor e tal, o que acontece dentro do forno. E aí você vê que a maioria das pessoas, num curso AVPN, nos cursos mais caros, mais completos, a maioria era o pessoal que gostava de fazer em casa. Eu imaginei encontrar um monte de dono de pizza. Não, tem um público amador enorme. Na pizza mais ainda, é absurdo. Assim, o pizzaeiro de final de semana é um cara que investe, né? Legal, muito bom. É isso. Pra gente fechar, a gente precisa de uma dica, de um incentivo do que quem está começando ou quem já tem um negócio, pensando nessa parte de comunicação e tudo que a gente conversou. O que vocês deixam de mensagem? O que se deve fazer? Quais são as boas práticas? Para que lado eu corro? O que eu faço? Nunca pensei em nada do que vocês me falaram agora. Levei, como eu disse, aquela porrada no estômago. Meu Deus, eu tinha que ter pensado um monte de coisa. Como é que funciona agora? O que eu posso fazer? Eu acho que tem, assim, duas coisas que não são necessariamente práticas, mas acho que de filosofia, assim, saiba qual é o seu diferencial, tenha isso na ponta da língua, né? Não só o funcional, o emocional também, né? Não só o funcional de produto, mas o seu diferencial emocional também, e não ignore o digital, porque até hoje a gente vê gente ignorando ou menosprezando a força do digital na comunicação. Então, para mim, essas duas coisas são básicas, assim, para quem tem um negócio, para quem está abrindo um negócio. Se você não está fazendo bem essas duas coisas, se você não tem o seu diferencial claro, se você não está preocupado com a forma como você está, como a sua presença está sendo trabalhada no digital, você tem um problema. Ou você vai ter. Se você não tem, você vai ter. Se não tem, tá chegando aí. Acho que complementando também o que a Lau falou, né, pensando no digital, tem duas coisas que são muito importantes. É constância, né? Tenha constância na sua comunicação, volume, e diversifique formatos. Então, trabalhe feed, trabalhe stories, trabalhe reels, vai explorando diferentes TikTok, vai explorando diferentes formatos de diferentes canais, que essa é uma prática boa. Muito bem. Quem quer achar crudo, @crudo. @cru.do. Cru.do. Quem quiser comer um croissantzinho. A gente está na Rua Pará aqui em Higienópolis ou na Padre João Manuel no Jardins. Muito bem. E @Leblé Casa de Pães. Você viu a importância da agência? Você viu a importância? Inclusive no podcast da @Forno Santo. Isso. Agora a gente só se trata por arroba. É Fornada Podcast. Tá todo mundo lá. Gente, obrigado. Obrigado pela aula, pelas explicações. Obrigado pelo espaço, pela participação, por arrumar um tempinho. Espero que vocês tenham gostado. O papo com elas, com o Fábio, é sempre enriquecedor. A gente está muito feliz de poder trazer esse tipo de informação para vocês. Comenta aí, segue, já sabe, né? Tá sabendo. Valeu, obrigado. Valeu.